E se eu te dissesse que o time pode ter aparecido em Os Padrinhos Mágicos Um Novo Desejo? Na verdade, ele foi excluído a partir de uma cena dessa história. Então já começamos com algumas teorias da história que podem apresentar um novo personagem principal com seu próprio grupo de amigos únicos. Mas, lógico que não é segredo que essa série não é tímida quando se trata de trazer personagens antigos de volta à cena. A temporada começou de uma maneira modesta, com só lá o Cosmo, a Wanda, o Jorge foi estranho, o Dev na primeira metade, só que na segunda parte foi literalmente colocando todo mundo. A gente teve o Perry, Crocker, a Jota, Vicky, o Fada do Dente e outros rostos familiares. Mas a presença de todos esses personagens que retornaram levanta uma questão para todos os fãs. Aonde que está o time Turner e o que ele tem feito no final das contas? Muita gente gostaria de saber exatamente o que aconteceu com ele, pelo fato de todos terem acompanhado a vida adulta dele em certos momentos nos Padrinhos Mágicos. No episódio específico onde nós vimos a partir do bom futuro do time, ele cresceu e se tornou um adulto bem responsável e bem sucedido com 2 filhos. Não se sabe quem é a esposa dele, né, ou se ele ainda é casado, porque a esposa não aparece nesse breve período em que o bom futuro dele foi mostrado. É possível até que ela seja Trixie Tang ou Tochi, né? Ele ainda mora na sua casa da infância lá em Dimmsdale, que foi restaurada à sua antiga glória e agora tem um visual mais futurista, com prédios altos, carros voadores e tal. Ele também parece não se lembrar do Cosmo e da Wanda, mesmo que o seu sorriso no finalzinho implique que ele se lembra deles de alguma forma. E isso levantou mais dúvidas sobre o trabalho do time, por exemplo. O que o time deveria ser? Bem, acontece que o time quase fez uma aparição em Padrinhos Mágicos Um Novo Desejo, nos dando um vislumbre do nosso antigo protagonista na sua vida adulta. Mas no fim a equipe de produção decidiu não fazer isso. Parece que ainda não era a hora dele aparecer, deles mostrarem o time. É isso mesmo que você ouviu, ainda não, porque isso pode acontecer mais pra frente numa nova temporada, que provavelmente vai acontecer, ou pelo menos tem que acontecer. Mas antes da gente ir mais adiante, se você gostar do vídeo, por favor galera, deixa o likezão aí e se inscreve no canal ativando as notificações pra você nunca perder os próximos vídeos que vão vir. Muito obrigado por isso, tá? Embora a primeira temporada de Um Novo Desejo possa ter acabado, os conteúdos dos Padrinhos Mágicos ainda está só começando. Dito isso, a gente vai mergulhar logo depois do final da temporada. Um dos escritores da série, ele chegou a compartilhar um trecho de um rascunho de um outro episódio, que seria Croc para o futuro. No entanto, o tweet com esse trecho foi deletado, porém foi vazado na internet. Falando desse episódio, na versão final desse episódio, o AJ é reintroduzido como fundador e CEO do Instituto Galaxy, uma organização que ele criou aos 10 anos de idade. O Instituto ele é dedicado ao estudo e à investigação do paranormal, incluindo as fadas. A organização realmente se envolve com tecnologia de caça às fadas, o que apresenta um grande problema para o Cosmo, para Wanda e o mundo das fadas como um todo. O Sr. Crocker agora trabalha nesse instituto e está mais determinado do que nunca a expor a existência das fadas. Já era de se imaginar que isso pudesse acontecer, né? Porque o Crocker já era tão empenhado nesse tipo de coisa desde cedo e agora ele tem acesso aos recursos que podem tornar esse objetivo uma realidade. Então, ele nunca foi uma ameaça tão grande quanto está sendo agora. O Marcos, que é o pai da Hazel, também trabalha no Instituto Galaxy, sem saber que a atividade paranormal que ele monitora tem sido obra das fadas. E em Croc para o futuro, o Instituto está lançando o 96º concurso científico de Paris, celebrando o principal cientista no evento. No entanto, na versão original desse episódio, a identidade do fundador do Instituto Galaxy era um mistério, não era o AJ nesse rascunho. Depois do Marcos faz o seu discurso, o AJ então apresenta o fundador no palco. E quem você imagina que era? O único e verdadeiro time Turner, só que mais velho. Ele entrega a Marcos uma lição sobre persistência em face da adversidade. E em vez de Marcos ser momentaneamente atingido por Crocker, o time faz o seu próprio discurso para o público, referenciando a música tema original, enquanto relembra ali quando ele era uma criança normal que ninguém entendia. Mas à medida que ele cresceu, ele percebeu que teve uma infância bastante mágica por si só. Claro que ele não se lembra exatamente do motivo pelo qual ele se sente assim, já que ele não tem nenhuma memória do Cosmo e da Wanda. O que nos faz voltar ao fim do time no desenho, onde ele parece se lembrar de alguma coisa, tipo aqueles resquícios que sejam de memórias, né? Até porque o Crocker mesmo sempre tá gritando lá, padrinhos mágicos, né? Então ele sabe minimamente de alguma coisa, ou pelo menos imagina. E galera, embora eu acho que ele se tornar um pesquisador paranormal por ter algumas vagas memórias do Cosmo e da Wanda, poderia ser interessante, mas talvez o Jimmy não precise disso, talvez ele pudesse simplesmente ter dito adeus e seguido em frente para ser mais feliz, não estando preso no passado. Claro que isso significa que ele não possa ter algumas vagas lembranças de gostar talvez de verde, roxo, rosa, por algum motivo desconhecido. Essas lembranças ocasionais das suas antigas aventuras e da sua imaginação no geral, ativa, né, rejeitada quando criança, aparecem, tendo um estranho apego também a alguns peixinhos dourados, né. Basicamente nessa história, o time queria encontrar aquele pedaço que faltava novamente dentro dele. Então ele decidiu
viver a vida para investigar o paranormal, numa tentativa de recapturar aquela magia da sua infância. Muitos adultos não acreditam que algo mágico possa estar lá fora, e tem pessoas como Crocker que levam as suas crenças um pouco longe demais, mas todo o trabalho do Instituto Galaxy mantém a magia viva dia após dia. Uma multidão enlouquece então e o Cosmo faz uma piada levemente deprimente perguntando quem diabos era esse cara. Mas não se preocupa não, galera, porque em Um Novo Desejo deixou bem claro que Cosmo e Wanda ainda se lembram e amam o time. Essa foi só uma das brincadeiras típicas do Cosmo. Não podemos esquecer que foi ele quem disse pra Vicky ir embora porque estaria em apuros ali por ser tão má com o time. Mas aí, partindo para um outro ponto, é um episódio que mostrou um motorista de ônibus com um design idêntico ao time no desenho. E detalhe, esse cara aí não era só um motorista de ônibus, na verdade ele era um faz-tudo, né? Toda hora ele aparecia fazendo uma coisa diferente. Mas muita gente começou a dizer que esse cara era o time mais velho por conta da semelhança com ele ficando adulto lá no desenho Padrinhos Mágicos. Então, pessoal, ele é um personagem secundário, ele é um homem de meia idade que faz vários trabalhos em Dimadélfia, ele não é o time. A aparência do personagem dele é uma homenagem apenas à forma adulta do time Turner no Grande Problema lá. E foi confirmado que ele não é o verdadeiro time até pelos próprios escritores da série, tá? Não se sabe muito sobre esse homem, já que ele aparece em algumas participações especiais, mas está sempre implícito que ele pode ser um fã também do Queixo Rubro, assim como o verdadeiro time Turner. Mas ainda assim, cara, quando verificamos os créditos de cada episódio em que ele aparece, ele nunca é acreditado como time. Ele é só acreditado como motorista de ônibus, zelador, funcionário, essas coisas. A não ser que seja algo muito implícito, mas eu acredito que não seja não. Fora que no episódio, a Wanda e o Cosmo também estavam perseguindo a Hazel para impedir ela de fugir quando ela saiu de casa. Lá no ponto de ônibus, estava próximo quando a Hazel voltou, e o Cosmo e a Wanda estavam do lado de fora do apartamento, a uma distância visível e auditiva. Eles teriam notado se fosse o time. Acho que eles estavam brincando porque falaram sobre o time com carinho e tem uma foto do quarto dele lá na casa deles. Se o Cosmo e a Wanda odiavam o tempo que passavam com o time, por que eles guardariam essa foto? Sem mencionar que dezenas de vezes em que foi mostrado quanto eles amavam o time na série original. Eu sei que você pode até falar, pô, mas o Crocker também foi um afilhado lá deles e tal, e eles não sentem nenhum tipo de amor por ele, mesmo depois que isso tudo foi revelado. Provavelmente é comum que as fadas encontrem seus filhos quando adultos. Elas podem até ter ajudado outras crianças desde então. Elas sabem que o seu tempo com essas crianças sempre é temporário. Mas sim, galera, acaba que as memórias deles foram apagadas. Então qualquer amor que eles tivessem pelo Crocker e tal, mesmo que descobrissem que o Crocker era um dos seus miudinhos aí, não ia adiantar de nada, porque eles não têm as memórias do tempo que eles passaram com ele, ao contrário do time. O Crocker, ele também regularmente tenta dominar o mundo ao contrário do time adulto, né? Então, com o time, eles sentem falta dele, amam ele. Infelizmente, eles não podem interagir com ele quando adulto, mas ficam felizes em vê-lo de qualquer maneira. Mas a equipe finalmente decidiu então não trazer o time de volta tão cedo, porque eles realmente querem garantir que ele retorne no momento perfeito para que a sua reaparição seja o mais significativa possível, algo que eu de certa forma acho interessante. Os easter eggs do time estão espalhados por todos os lugares. Um exemplo é o formato dos dentes salientes de alguns personagens. Não sei se as pessoas são tão flexíveis em acreditar que o designer reciclado de mais de 20 anos atrás é o time, quando tanto o show quanto a equipe deixaram claro que não é. Faz muito sentido o AJ ser o fundador do Instituto Galaxy e muito sentido por ele ser um garoto mega inteligente, sempre ligado nessas coisas desde criança. Mas ao mesmo tempo também eu não quero que o time dedique a vida dele do nada a perseguir as fadas. Ele pode não ter as origens trágicas ou intenções maliciosas como Crocker, mas pode ser interpretado como umas vibes de Crocker, né? Passar nesse mesmo estilo. E eu não tô dizendo que o time não possa ter uma carreira fazendo algo legal, fantástico e tal, enfim. Mas eu acho que ele poderia fazer uma revelação sincera de onde o time trabalha. Talvez o time trabalhe ali com quadrinhos, assumindo o papel de roteirista-chefe do Queixo Rubro, que ele sempre gostou, criando o seu próprio super-herói, aquele que ele fazia quando era criança, né, inspirando uma nova geração. Imagina se ele conseguisse canonizar o Menino Maravilha lá dos quadrinhos. Isso seria incrível. E a Hazel poderia ser uma fã da criação do time, o que nos daria uma cena onde ele autografava lá a edição favorita dela, botando algumas palavras de sabedoria. Seria muito legal. Talvez a Hazel acabe entrando no mundo dos quadrinhos e termine ajudando o time no processo, mas no final das contas eu acho que o time viver uma vida relativamente normal, lógico, ainda podendo usar a criatividade, seria um desfecho mais adequado para ele, porque depois de dar o destaque tanto dos seus velhos amigos e inimigos, não ter o antigo protagonista principal e aquele que ligou o Cosmo e a Wanda, por extensão a Hazel e todos os outros personagens, seria um desserviço a ele, tá ligado? Mas eu posso entender que essas pessoas não querem que ele apareça, porque justamente se ele aparecer ele corre o risco de eclipsar a Hazel, entende? Acaba que ele pode acabar com ela, porque ele vai trazer tudo à tona
da nostalgia da gente assistir um episódio de Os Padrinhos Mágicos no passado. Então acaba que eu concordo que o time não deveria fazer parte da trama principal, mas eu acredito que ele deveria ser relembrado de alguma forma. Eu também não quero que ele apareça de uma forma rápida. Pessoalmente, eu acho que a melhor maneira de lidar com isso é ter uma pequena cena, talvez, que a Hazel encontre o time e tal, e ter o resto do episódio sobre Cosmo e Wanda, e talvez o Perry relembrando do último dia com o time antes que ele possa ter as suas memórias apagadas. Acho que a maioria das pessoas não entendem quando dizem que o time teve o seu tempo de brilhar. Cara, ele teve 10 temporadas e 3 filmes live action, e que nenhum deles apresentou um final real para o seu personagem. Eu acho que tirar os holofotes da Hazel por apenas um episódio insignificante seria bom, considerando que finalmente a gente teria um final real pro time. Então, mesmo que a ideia de reviravolta seja muito divertida, né, quanto mais eu penso nisso, a Jota, o Crocker e até a Vic estão em posições onde eles poderiam se envolver profundamente na história. No entanto, nós já tivemos 10 temporadas e a trilogia live action que eu comentei, em que o time era a estrela. Eu acho que seria bem melhor deixar o personagem de lado em uma posição confortável. Não chamaria isso de uma saída triunfante, mas sim de uma saída onde uma nova série podia fazer referência a ele e mostrar que ele está prosperando. Ele mereceu uma vida feliz, com uma esposa feliz e 2 filhos amorosos, mesmo que Tammy e Tommy agora tenham herdado parte da infância dele complicada, graças a Vic, né? O que quer que seja o caso, eu tenho certeza que essa nova equipe de Um Novo Desejo dos Padrinhos Mágicos fará justiça ao time sempre que ele finalmente fizer o seu retorno. Acho que eles lidaram muito bem com todos os personagens que retornaram, e aonde quer que o time esteja, cara, ele tá vivendo a sua melhor vida. Eu gosto muito de pensar nisso tudo, mas eu também quero saber o que você pensa sobre isso, então não esquece de comentar aí embaixo pra gente conversar. Você acha que eles deveriam ter mantido essa cena e trazer o time nessa temporada, ou fica feliz em não trazer agora e esperar o momento certo pra ele reaparecer? Qual é a sua opção? Você gostaria que ele ficasse numa vida comum ou que a série voltasse a se dedicar a ele? Não vale ter aquele favoritismo geracional, né? Então coloca aí nos comentários pra gente conversar sobre isso, e não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra você poder acompanhar mais histórias como essa, que tem muita coisa pra gente conversar ainda, beleza? Tamo junto sempre, família, aquele forte abraço e até a próxima. Tchau!